nos ensina a nos relacionar com as atividades, as boas obras que o incrédulo realiza, né? Quem faz coisa boa é só crente? É só crente que faz coisa boa? Não. A gente conhece pessoas que não são crentes que fazem coisas boas, mas como nós devemos nos relacionar com isso e com essas pessoas? Como é que a Bíblia nos ensina? E aí nós iremos voltar a nossa atenção para a aliança que Deus firma com Noé e, a partir dessa aliança, perceber que Deus nos ensina como é que deve ser o nosso tratamento, como é que nós devemos lidar com essas questões que não têm sua origem entre os cristãos, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta e eu queria ouvir vocês bem rapidamente, se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente aí, o pessoal que está lá atrás, seria muito bom se vocês pudessem vir. A pergunta é a seguinte: se alguém perguntasse a você, se eu for cristão, eu posso apreciar uma poesia ou uma música de alguém que não é cristão, o que é que você responderia? Sim? Aí o indivíduo perguntando a você, olha, mas ele não é cristão, ele é uma pessoa que não tem Jesus no coração, até blasfema contra Deus, né? Será que eu devo realmente ler uma poesia, um livro, escutar uma música de alguém que não é cristão? Você só diria sim, que pode? Todos concordam? Ninguém discorda, depende, olha aí, né? Porque a teóloga Amanda, por favor, nos ajude aí. Baixa a máscara aí. Depende se a música vai edificar ou não. Olha aí. Olha aí como vocês estão aprofundados. Os irmãos estão entendendo aí? Ou seja, tem coisa boa lá fora. Tem coisa boa em pessoas que não são cristãos, né? A gente tem parentes que não são cristãos, que não vão para a igreja, que não leem a Bíblia, mas que fazem coisas boas. A dizer daquela macarronada saborosa, né, que o seu ente querido que não é cristão faz. E você diz, que coisa boa, que comida gostosa, né? Não precisou vir de um crente lá para que aquela comida fosse boa, né? Então nós vamos começar definindo o tema do nosso estudo. E aí hoje nós estudaremos sobre a graça comum de Deus e suas implicações para a nossa relação com as atividades feitas por não cristãos. Em outras palavras, saberemos qual deve ser a nossa relação com tudo aquilo que os incrédulos fazem, que às vezes a gente deixa de usufruir, de aproveitar um pouco mais, porque a nossa visão é uma visão seguinte: ou vem de um crente, ou vem do diabo, né? E se não vier de um crente, a gente tem que rejeitar, né? A gente tem que abominar e dizer, isso aqui não presta. Só que no dia a dia, a gente usufrui, a gente goza e se alegra com coisas que não vêm de um crente, né? De um crente. Hoje mesmo, talvez você, antes de chegar aqui, usufruiu e gozou de muita coisa que não veio de um crente, que veio de uma pessoa até incrédula, blasfemadora, mas que fez aquilo ali tão bem que você usufruiu. E aí nós iremos entender, a partir da graça comum, como é que a gente deve se relacionar, qual é a nossa postura diante, então, daquilo que não procede de um crente. Nós precisamos, antes de prosseguir, definir também o que é a graça comum. E aí, aqueles que têm acompanhado nossos estudos até aqui já sabem o que é a graça especial. Deixa eu definir aqui para vocês, certo? A graça comum é isso aqui que nós iremos tratar hoje, mas existe, diferente da graça comum, a chamada graça especial. Vamos entender aqui o que é cada uma delas. A graça especial, meus irmãos, o que é algo especial? Quando você diz, olha, fulano é uma pessoa especial, a gente está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa única, né? É uma pessoa única na sua vida. Então, é uma pessoa especial para você. Então, esse entendimento, esse conceito de algo especial se aplica também à graça de Deus. Há uma graça que Deus nos dá, que é uma graça, irmãos, única, que é uma graça que nós encontramos em um único lugar e nós recebemos de uma única forma.
Então nós chamamos de graça especial. E o que é essa graça especial? É o favor de Deus, que Deus revelou para nós através de Cristo Jesus. Então, Deus nos revela a graça especial através de Cristo Jesus. Como? Em Cristo Jesus eu recebo o amor dele, em Cristo Jesus eu sei o quanto Deus me ama, em Cristo Jesus eu tenho a certeza de que não sou mais condenado. Então, todo esse favor, todas essas bênçãos eu recebo em Cristo Jesus. E não tem como eu receber a salvação, receber a libertação do pecado, se não for em Cristo Jesus. Por isso que nós chamamos de graça especial de Deus. É como diz lá em João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu Jesus, Jesus é o favor especial de Deus para nós. Agora, há outras bênçãos de Deus, outras bênçãos que Deus nos deu, que aí qualquer pessoa pode experimentar. Qualquer pessoa, seja ele um crente, seja ele um descrente, ele pode experimentar. E aí a graça comum, o que é essa graça comum, que é diferente da graça especial? Eu fiz aqui esse exemplo aqui, desses dois círculos aqui, e fiz aqui uma interseção, né? Uma interseção. Então perceba aqui essa interseção, nesse espaço vermelhinho, é a interseção. Então, aqui nós temos, de um lado, a vida santa. Eu botei vida santa, poderia ser até um outro nome que a gente pudesse colocar para ficar mais trabalhado, mas a vida santa, e nós temos aqui a vida do pecador, né? Ou seja, são duas vidas distintas, né? Você trabalha com pessoas que não temem a Jesus, que não ama a Deus, que não lê a Bíblia. Então, essa pessoa tem uma vida que é uma vida secular, uma vida sem Deus, uma vida que ela não se preocupa com as coisas espirituais. E nós temos a vida do santo, a vida daquele que está fazendo tudo o que faz para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, para que Deus seja reverenciado naquilo que ele faz. São duas vidas totalmente diferentes, correto? Totalmente diferentes em termos de princípio. Aqui nós temos a vida santa, movida pela santidade de Deus, pela glória de Deus. Aqui nós temos a vida do pecador, a vida de pecado, que é uma vida movida pelo mundo, pela carnalidade, movida por desejos egoístas e tudo mais. Então, são duas vidas. Quando nós falamos de graça comum, nós estamos falando aqui dessa vida aqui, ó. Olha só que coisa agora, a graça comum. Nós estamos falando de um espaço na vida, certo? Na nossa vida como criação de Deus, como criaturas de Deus, onde a vida do santo e a vida do pecador, eles fazem coisas que são neutras, digamos assim. São coisas neutras que não é necessariamente só coisa de santo e não é necessariamente só coisa de pecador. Então, o que é que nós encontramos na Bíblia? Esse espaço aqui, que é um espaço da vida comum, que é um espaço onde crente e descrente compartilham de coisas ali, nesse espaço, onde as coisas por si só não são ruins, mas que não é o fato de eu ser santo, ou o fato do indivíduo não ser santo, ou ser um incrédulo e eu ser um crente, que vai fazer a diferença. Então, a graça comum, ela acontece nesse espaço aqui da vida. E aqui nós poderíamos exemplificar para vocês algumas coisas, como eu falei para vocês. Uma poesia. Quem gosta de apreciar a poesia, sabe que tem muitos poetas que não são cristãos, mas que tiveram uma percepção da vida de uma tal maneira que eles expressaram com palavras que você fica, poxa, caramba, o cara conseguiu perceber isso, eu não notei. E aquilo ali, né, lhe traz um prazer quando você aprecia, e não necessariamente o cara está aqui, o cara é santo, o cara pode ser um pecador, mas aí o que é que acontece? Na graça comum ele expressou o quê? Algo de bom. Na graça comum, aquilo que ele escreveu lá como poeta, trouxe gozo e trouxe prazer tanto ao crente como ao descrente. Vocês estão entendendo? Tanto ao crente como ao descrente. Vamos dar outro exemplo aqui, que eu poderia citar aqui. Comida. Esses dias eu fui a Natal
e eu tive a oportunidade de conhecer uma pizzaria muito boa, irmãos, chamada Cipó Brasil. Irmãos, a pizzaria é excelente, excelente, um lugar bem rústico, bem agradável e tudo, mas a pizzaria lá, a pizza é um diferencial tremendo. Eu não sei se quem fez aquela pizza era crente ou era descrente, mas eu sei do seguinte, que quem comia daquela pizza ali, seja crente ou descrente, dizia o quê? É a melhor pizza de Natal, é a melhor pizza que aqui da região da gente, essa daqui. O que foi que eles estão dizendo? Independente de ser crente ou não, de ser um cristão ou não, um ateu, um espírita, seja lá quem for, o que ele fez ali é agradável, é algo bom. E detalhe, tudo o que é bom procede de quem? De Deus, procede de Deus. Então, mesmo que ele não seja um crente, não tenha uma vida santa, não crê em Jesus, não participe da graça especial de Deus revelada em Cristo Jesus, ele fez algo de bom. E esse algo de bom aqui está aqui, ó, né, na graça comum. Então, estão percebendo, começando a entender o que é essa tal dessa graça comum e como ela abre para nós agora uma perspectiva para a gente usufruir e nos relacionar de uma forma diferente com aquilo que os incrédulos fazem, com aquilo que o homem sem Deus faz e que a gente diz, olha, é bom, é bom. Alguém poderia citar aqui um exemplo de uma coisa boa que você sabe que não foi um crente que fez? Música, né? Uma música, tem muitas músicas bem feitas que não foi um crente que fez. E você aprecia a qualidade harmônica, melódica, a letra, a poesia da letra, né? Então, você olha para lá e diz, poxa, não foi um crente que fez, mas Roberto Carlos, né? Então, tem músicas de Roberto Carlos que são músicas bem feitas, bem elaboradas. É bom, é bonito, mas não vem de um crente. Aí o que é que você faz? Aí o que é que alguns pensam, né? Se não vem de um crente, então não presta. Né? O que é que vai acontecer? Se a pessoa não entende a graça comum, ela vai dizer o seguinte, só existe duas coisas, ou aquilo que o crente faz e que é bom, ou aquilo de ruim, amaldiçoado que o incrédulo faz. A graça comum nos permite ver o quê? Que existe um espaço onde algo de bom é feito, mesmo que o crente não esteja lá, mesmo que não tenha o dedo de um crente lá. Aí você diz, pastor, mas eu não consigo ver isso, eu tenho dificuldades para enxergar isso. Se você tem dificuldades para enxergar isso, você vive isso todos os dias, você goza da graça de Deus, da graça comum todos os dias, porque você está apreciando coisas que não vêm diretamente de um crente. Então, música é um exemplo. Alguém poderia citar um outro exemplo de coisa boa que você sabe que não foi um crente? Everton? O quê? Harpa, o instrumento musical, né? Olha aí, o instrumento musical, né? Aquele som belo, bonito, aquele dedilhado, tudo aquilo ali traz prazer, é algo bonito, é algo que você diz, é belo o som disso, mas tinha que vir de um crente? Tinha que vir de um filho de Deus? Não. Aí a gente entende aqui o que é essa graça comum. Mas fora da música, existe alguma outra coisa boa que vocês... Séries e filmes, né? Como é? Coca-Cola? Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou dizendo isso, não me entendam mal. E os irmãos aí e as irmãs, é bom vocês perguntarem, até fazerem as colocações de vocês. Eu não estou dizendo aqui que o fato, por exemplo, vou usar exemplo aqui, Roberto Carlos. Roberto Carlos tem músicas bonitas. Tem ou não tem? Tem. Mas todas as músicas dele são belas? Não. Tem músicas que não glorificam a Deus. Então, tem músicas que você olha assim, rapaz, isso aqui é uma idolatria a uma mulher. Né? Isso aqui é um chamado à deprimência. Né? Então, é nessas horas que você vai perceber que não é graça, não é favor, não é bênção de Deus. Por quê? Porque não revela nada de Deus. Não revela nada de bom, nada de belo. Né? Então,
pode ser até uma melodia bonita, mas não é uma música bela. São duas coisas diferentes. Tem músicas bonitas melodicamente, mas não são belas. Por quê? Porque embora a melodia seja bonita, a letra é um chamado à prostituição, à carnalidade, ao mundanismo, e que deve ser rejeitada por nós a todo custo. Nós não devemos participar daquilo. Livros. Exatamente. Tem muitos escritores que não são crentes, mas que fazem coisas boas, né? Ok? Alguém levantou a mão aí? Não? Vamos abrir a Bíblia e vamos ver se isso é o que a Bíblia diz. Abra aí Mateus capítulo 5, versículo 44, 45. Por favor, alguém pode ler esse texto? Mateus 5, 44 e 45. Olha que coisa maravilhosa. Na bênção de Deus, Deus só faz cair água na plantação do justo? Não, o injusto também é abençoado por Deus. Por que é abençoado por Deus? Porque existe uma graça, um favor de Deus que alcança salvos e que alcança perdidos, crédulos e incrédulos. Então, aí nós percebemos um exemplo da graça comum de Deus, o Deus que faz derramar chuva e abençoa a plantação do crente e do descrente. Ainda dentro dessa graça comum aqui, irmãos, uma coisa interessante, tem coisas dentro da graça comum que o incrédulo vai fazer em alguns momentos bem melhor do que um crente. Tem ou não tem? Tem coisas que tem crente que não vai fazer tão bem como o incrédulo faz, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Se você olhar uma pintura, uma obra de arte, de um Leonardo da Vinci, eu não sei, né? Mas você olha a Mona Lisa, eu acho que Leonardo da Vinci não tinha tantas influências cristãs, não. Mas vamos partir desse pressuposto aqui, que ele não seja um cristão. Se a Mona Lisa foi feita por Leonardo da Vinci, foi feita por uma pessoa que não conhecia a Deus. Quem é que pinta com a riqueza de detalhes e com uma técnica como ele pintou, né, uma obra daquela, a Mona Lisa? Então, o que é que nós percebemos ali? Que mesmo ele não sendo um crente, ele está fazendo melhor do que um crente. Porque um crente é capaz de fazer como ele fez. Agora, também tem coisas que crentes fazem de uma maneira que o incrédulo não faz, em alguns casos. Dentro dessa questão da pintura, um Rembrandt, por exemplo. Rembrandt, ele era cristão. E as pinturas deles, ele trabalha muito com a questão da sombra, da luz. E as pinturas dele, pinturas em óleo, irmãos, são coisas belíssimas, lindas. Feitas por quem? Por um crente. Mas ainda assim, dentro de um espaço comum, um espaço onde a beleza, a boniteza é percebida tanto por crente como por descrentes. Irmãos, embora o incrédulo ele goze a benção de Deus, nessa área comum que nós aqui trabalhamos, né, ele não goza a maior de todas as bênçãos. E qual é a bênção? A bênção da salvação. Não é porque alguém está fazendo a coisa bonitinha aqui, algo belo, bonito, que ele necessariamente goza da bênção especial de Deus em Cristo Jesus. A gente tem que ter cuidado. Não é porque o indivíduo faz bem a coisa que a gente pode dizer, ele vai para o céu porque ele fez uma obra muito boa. Não, né? Obra nenhuma salva. A graça especial é um ato de fé. E é algo que Deus dá pela fé àquele que crê. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar disso para a gente também não confundir e achar que a salvação está naquele que faz o que é bom e faz o bem. Um vizinho seu, por exemplo, ele pode não beber, não fumar, ser uma pessoa que fala a verdade, compra e paga, né, nunca enganou ninguém, mas mesmo assim ir para o inferno. Por quê? Porque a salvação não é por obras, a salvação é por fé, e essa fé é em Cristo Jesus.
Tudo o que ele faz de bom e que você aprova, está dentro do quê? Da graça comum. É como a nossa irmã Cláudia falou aqui agora, logo no início, a imagem de Deus, que aí é outro conceito teológico, mas vocês precisam lembrar disso, que é a imagem de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, quando o homem caiu em pecado, lá, quando ele quebrou lá a aliança com Deus, lá no Jardim do Éden, ficou ainda nele resquícios de quê? De uma moral que ele havia herdado inicialmente de Deus. Então, a natureza foi corrompida, mas não corrompida a ponto dele não fazer nenhum tipo de bem. É aí que um indivíduo que não vem para a igreja, nunca leu a Bíblia, ele consegue fazer coisas boas. Ele consegue fazer algumas coisas que a gente aprova e diz que legal que ele fez isso, é uma pessoa de bem, né? Mas essa pessoa, mesmo fazendo isso, ela não pode ser salva. E ela não pode ser salva por quê? Porque a salvação não é por obras. Como diz Efésios, capítulo 2, versículo 8, não é de obras, né? É pela fé, é um dom de Deus e não é de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça comum aqui está aqui. O ímpio pode fazer, mas só pela graça comum ele vai ser salvo? De forma alguma. Mesmo fazendo as obras melhores que ele possa fazer, ele mesmo assim não será salvo. Agora, que relação tem isso com aquilo que nós já vimos estudando sobre as alianças de Deus? Então vamos voltar os nossos olhos agora lá para o Gênesis, lá para o texto de Gênesis capítulo 8, e aí nós vamos lembrar, antes de observar esse texto aqui do capítulo 8, versículo 20 a 22, vamos lembrar aqui algumas coisas da aliança que Deus fez com Noé. Lembrando das alianças, a aliança lá da redenção, a aliança, né, das obras de Deus com Adão e Eva, em seguida a aliança de Deus com quem? Com Noé. Então percebam essas três alianças iniciais, a da eternidade, a aliança das obras e a aliança com Noé. Onde é que fica evidente essa graça comum? Na aliança que Deus faz com quem? Aliança com Noé. Então nós vamos relembrar algumas coisas dessa aliança. Primeiramente, essa aliança de Deus feita de Deus com Noé é uma aliança que é para todo homem, toda a humanidade, tá bom? Toda a humanidade. O que quer dizer isso? O que Deus prometeu a Noé, todos os homens, sejam eles crentes, sejam eles descrentes, vão receber a bênção. Sabe por que você não tem que temer mais o dilúvio? Por que você não teme mais o dilúvio? Porque Deus disse que não castigaria mais a terra com o dilúvio. Esse castigo de Deus, que Deus disse, olha, não vou castigar com o dilúvio, só alcançou algumas pessoas lá no passado? Ou só o povo dele? Não. Toda a humanidade foi alcançada com essa bênção, né? E o homem pode ver essa promessa de Deus no sinal que está quando vai chover, né? Tá lá o arco-íris aparece. Deus estabeleceu ali o arco-íris como um sinal dessa aliança, desse pacto dele com o homem. Então, primeira característica da aliança de Deus com Noé é para toda a humanidade. Segunda característica, ela é o quê? Incondicional. Está ruim aqui, tremendo? Incondicional. Pronto, incondicional. O que é algo incondicional? Deus não pediu condição para abençoar. Deus disse, eu vou abençoar independente do que você vier a fazer. Deus disse, não vou mais castigar com água. O dilúvio não vai mais acontecer. Mas isso, Deus não disse que só faria se o homem não pecasse. Até porque no texto a gente vai ver que o que é que acontece? O homem continuava com seu coração corrompido pelo pecado. Mas Deus disse, mesmo assim eu vou abençoar vocês. Então, essas duas características aqui da aliança de Deus feita com Noé lá atrás, nos revela o quê? Nos revela a graça comum de Deus. Olha como Deus é. Deus continuou abençoando, Deus continuou ministrando o seu favor sobre a humanidade de forma incondicional e abençoando todos os homens na face da terra. Então,
a gente percebe isso. Agora veja no versículo 21 comigo, e eu queria que você olhasse para esse texto, tendo em mente uma pergunta: por que você acha que Deus não destruiu o mundo, mesmo que a humanidade tenha continuado pecadora? E aí, o que é que vocês acham? Por que é que Deus não destruiu o mundo? Está lá, o dilúvio aconteceu, Noé e a sua família foram preservados, e Deus simplesmente diz a Noé: olha, Noé, eu vou dar continuidade daqui para frente. Por que Deus não exterminou todos, inclusive Noé e a família dele? O que é que você me diz? Pode falar, Zinha, pode falar. Vai sair? Deus abençoe. Os irmãos, quem gostaria de falar? Calma, cada um de cada vez. Por que Deus não destruiu? Porque eles obedeceram, foi? Noé não continuou pecador? Noé continuou pecador, né? Mas Deus não destruiu Noé, preservou Noé lá. No plano soberano de Deus, meus irmãos, o que é que Deus viu? Deus sabia que o pecado estava no coração do homem, mas Deus não destruiu o homem, e a maneira com que Deus decidiu se relacionar com o homem foi uma maneira graciosa. Simplesmente Deus disse: eu vou me relacionar com Noé, vou me relacionar com a humanidade, não por meio de regras, mas de forma graciosa. Como? Abençoando. A gente costuma dizer que a graça é o favor imerecido. Então, mesmo que a humanidade não mereça, eu vou continuar abençoando ela. Olha que coisa maravilhosa. Deus poderia ter exterminado a humanidade e tendo continuado sendo Deus e vivendo eternamente, mas Ele decidiu se relacionar conosco, nos abençoando sem que nós mereçamos. Então, Deus ele decide continuar a abençoar a humanidade, porque Ele age com graça. E veja o que diz aí, por favor, quem encontrou, leia, Gênesis 8, 21. Por favor, pode ler. 8, 21. O que é que diz? Olha que coisa, Deus disse: não, Noé é bonzinho, ele e sua família é uma família boa, e por isso eu não vou mais abençoar, não, não vou mais amaldiçoar, não. O texto deixa claro que Noé e aqueles da família de Noé que passaram o dilúvio eram maus, carregavam pecado no seu coração. Meus irmãos, Noé abre um espaço aqui, abre um espaço no qual o incrédulo goza a benção de Deus, mesmo que vive em rebeldia ao Senhor. Na aliança com Noé que nós podemos ver então essa graça de Deus sendo manifestada. E aí vejamos como é que isso afeta a nossa percepção do mundo. Isso afeta a nossa percepção porque hoje nós não enxergamos só o santo, vida santa e vida do pecador. Existe uma vida, a graça comum, um espaço na vida onde o ímpio pode fazer alguma coisa boa e o santo também pode fazer alguma coisa boa. E detalhe, os dois dizem: é bom. Eu vejo que isso aí é algo bom. Se você assiste um filme bom e você aprova, o incrédulo também pode chegar lá e dizer: é bom, eu aprovo. Por que aquele filme faz parte do quê? Faz parte da graça comum, do favor que Deus continua derramando e nos dando, a nós que somos crentes, aos incrédulos, e também por meio de nós que somos crentes e por meio dos incrédulos. Eu tenho certeza que depois que você entender isso, como foi para mim, eu lá em Macaparana, na minha adolescência, eu tive algumas pessoas que chegavam para mim e diziam o seguinte: olha, Léo, você não pode ouvir determinada música, porque se você ouvir determinada música, por não ser de um crente, aquilo ali vai lhe corromper, o diabo vai entrar nos seus ouvidos,
Foi assim que me ensinaram. Vai entrar nos seus ouvidos, porque o diabo pode entrar pelos sentidos. Então ele entra pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato. Então o que é que você tem que fazer? Você não toca nisso. Você não ouve isso, porque se você ouvir isso, o diabo vai entrar nos seus ouvidos, vai chegar ao seu coração e aí você vai ficar perdido e condenado. Meus irmãos, isso me assustava tanto, você nem imagina. Eu vivia uma neurose, eu dizia, meu Deus, isso aqui vem do diabo, quem fez isso, né? Ficava procurando coisinhas, né, na marca de roupa, se foi aquilo ali, tinha um número oculto ali que podia, o diabo está entrando por ali, e ficava naquela coisa louca. Por quê? Porque naquela época eu só entendia as coisas assim, ou era de um crente, ou vinha de um crente, e eu balançava a cabeça e aprovava, ou vinha de um pecador e eu tinha que rejeitar, e não podia ser de outra forma. E deixava de usufruir a bênção que Deus nos dá, nesse espaço aqui, onde a graça comum de Deus se manifesta em nossas vidas. Então, meus irmãos, veja mais um pouco aí no texto, no versículo 22, 8, 22, o que Deus ele nos ensina então, nos ensina com a sua decisão de abençoar a semeadura e a colheita da humanidade caída. Veja o que ele diz aí no versículo 22. Por favor, pode ler quem encontrou. Gênesis 8, 22. Inverno. Olha que coisa, semeadura e plantação, é bênção ou não é? Não vai deixar de existir, para crente e para incrédulo. Verão e inverno, calorzinho, aquele friozinho, também vai ser uma bênção para o crente e o descrente. E Deus então sai dizendo, tudo aquilo que Ele preserva para ser uma bênção na vida do seu povo e na vida de toda a humanidade. Cláudia? Mas aí, na visão, eu estou falando isso aqui, parece algo que todo mundo pensa assim, não, meus irmãos, tem gente que é o preto e o branco, está entendendo? E acaba comendo coisas ruins porque vem de mão de pessoas que se dizem crentes. Então, tudo que um crente faz é bom. Tem muitas músicas aí, irmãos, muitos livros escritos aí por cristãos, que a gente tem que ler com o pé atrás, que a gente tem que ouvir com o pé atrás. Por quê? Porque a gente sabe que não é bíblico, que aquilo ali não está nas Escrituras. E aí, se eu usar essa lógica do preto no branco, ou isso, ou de Deus ou do diabo, né, nas coisas criadas pela humanidade, eu vou acabar tendo que ingerir algumas coisas que vão me fazer mal, porque vêm de pessoas que são crentes, detalhe, mas são pecadoras ainda, que vão também falhar um bocado, né? Então, a gente, tendo esse discernimento aqui, como é que a gente vai discernir isso aqui? A gente vai discernir isso aqui olhando para Deus, os valores de Deus. Quem é Deus? Tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo aquilo ali que é louvável, vem de Deus, vem de Deus. Não pense você que o diabo, ele vai fazer algo belo. O diabo, ele pode fazer algo até bonito, mas belo não, porque belo tem a ver com verdade, tem a ver com aquilo que é consistente, né? Tem a ver com aquilo que exalta a Deus, que nos percebe, que nos permite ver aquilo que manifesta a grandeza de Deus. Então, o diabo é astuto, mas ele não pode fazer a beleza. O diabo não fala com a verdade. O amor, o diabo não sabe o que é o amor. O amor do diabo é muito diferente do amor de Deus, né? É um amor, já viram por aí, um amor destituído de justiça. Um amor onde a pessoa acha que amar é aceitar de todo jeito e agir contra a natureza do próprio Deus. Deus não é assim. Deus nos ama, mas Deus morreu na cruz. Não se esqueçam disso, não. A prova do amor dele estava lá em Cristo Jesus, derramando o seu sangue para nos perdoar, né? Então, ele nos ama, mas ele cumpre também a sua justiça. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso para abrir nossa visão. Isso aí tem a ver com o quê? Com aquela aliança feita com Noé
lá atrás, como nós já vimos. A graça comum de Deus, irmãos, abençoa tanto crédulos como incrédulos. Mesmo em seus pecados, Deus, né, não castigou o homem em pecado com as suas águas do dilúvio. Agora, devemos lembrar, como diz lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 12, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, a graça comum lá não vai ajudar. Não vai adianta chegar, eu fiz tanta coisa boa, agora você tem Jesus, está com Cristo, crê em Jesus, amém. Se não está, estará debaixo de pena do castigo eterno. E para a gente encerrar, meus irmãos, de que forma devemos então lidar com as atividades feitas por não cristãos? Primeiramente, as boas obras dos incrédulos devem ser apreciadas pelo cristão como um louvor a Deus. E aí o princípio é o princípio que Paulo nos dá lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O que é que ele diz lá? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tem a glória de Deus, Deus é honrado, Deus é glorificado, amém. Não glorifica a Deus, então aquilo ali a gente deve se afastar, a gente não deve apreciar, não deve estar usufruindo. Além disso, um lembrete importante, o fato de sabermos que tem pessoas com quem convivemos que fazem coisas boas, não deve nos levar a uma negligência na pregação do Evangelho. Mesmo o artista, mesmo aquela pessoa que faz a coisa tão boazinha, mesmo aquela pessoa que tem uma conduta moral ilibada, que ninguém tem nada para dizer contra ele ou contra ela, precisa ouvir o Evangelho. Precisa crer em Cristo Jesus, se render a Jesus, para de fato poder experimentar a bênção da salvação do nosso Deus. Que Deus, portanto, meus irmãos, nos ensine a usufruir a graça comum até o dia em que o pecado não mais existirá. Que Deus nos capacite amanhã, de repente fazer aquela pedida lá, aquele pedido daquela comida gostosa lá no restaurante, que você sabe que não foi feito por um crente, dizer, Senhor, mesmo que não tenha sido por um crente que fez isso aqui, mas eu te louvo, Senhor, porque eu vejo a tua bondade, eu vejo a tua bênção, né, quando eu aprecio o sabor dessa comida, e tudo isso aí resulta em louvor e glória ao nosso Senhor. Amém? Antes da gente ir para a resolução do exercício, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Pergunta, Pedro. Pois não. Uhum. Ô Pedro, é aquilo, é a visão, ou de Deus ou do diabo. Deixa eu complementando o que você falou. Uma vez eu fui procurado por alguém que disse o seguinte, pastor, eu nunca fiz um curso universitário, porque o pastor da minha igreja disse que a universidade era coisa do diabo. E hoje está pagando o preço. Por quê? Porque ele não tem um trabalho fixo, a sua vocação não foi desenvolvida bem. Por quê? Porque ele optou em não estudar, porque na perspectiva do pastor dele, é aquela perspectiva, ou é do santo, né, ou é do pecado. Então, a universidade, tomando um exemplo aí, onde é que ela se situa? Situa aqui. Tem coisas ruins lá? Tem. Tem coisas boas lá? Tem. Então, a gente, pela graça comum, vocês que vão entrar na universidade, que já estão aqui, tem pessoas que estão na universidade, estão estudando, percebam aquilo que é bênção de Deus lá no curso que vocês estão fazendo.
Tem muita coisa boa lá. Agora, tem muita coisa ruim, e vocês precisam ter o filtro aí da palavra para poder dizer, olha, isso aqui não glorifica a Deus, isso aqui não glorifica a Deus, isso aqui glorifica. Né? Então, só fazendo esse complemento, esse exemplo, que eu fiquei entristecido pela pessoa, porque eu disse, rapaz, o cara novo, queria estudar, mas a perspectiva, né, de alguém que diz para ele, né, que ou uma coisa ou outra, né, ou céu ou inferno, acabou prejudicando a vida dele. Né? Então é isso aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Vamos fixar o conteúdo. Olha aí para o exercício bem rapidinho. Diante do que nós estudamos nessa noite, marque verdadeiro ou falso. Tá bom? Verdadeiro ou falso. Vamos lá. Letra A. Graça especial é o favor que Deus revelou. É o favor que Deus revelou para a nossa salvação através de Cristo nas Escrituras Sagradas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Por que é falso? Vamos lá, de novo. Os irmãos aí, todo mundo recebeu. Vou repetir a questão. Graça especial é o favor que Deus revelou para a nossa salvação através de Cristo nas Escrituras Sagradas. Verdadeiro ou falso? Tem certeza? Ok. Eu faço isso para testar vocês mesmo, viu? Eu perguntei se vocês têm certeza. Mudaram já. Vamos lá, letra B. Graça comum é o favor de Deus derramado sobre a vida comum apenas dos crentes? Irmãos? Não. Só dos crentes? De forma alguma. Crente e descrente. Né? Aquilo que nós vimos, a universidade é bênção só na vida dos incrédulos? Não, os crentes também se usufruem lá e são abençoados por isso, com conhecimento. Letra C. Nessa vida, o incrédulo não pode fazer algo melhor do que o crente, pois ele não conhece a Jesus. Verdadeiro ou falso? Falso? Verdadeiro, irmãos, verdadeiro. Muito bem, vocês estão afiados aí. Vamos lá. Letra D. Embora o incrédulo goze da bênção de Deus, nessa área comum aqui, tá bom, meus irmãos? Nessa área comum, ele não goza a bênção da salvação. Essa área aí faltou o comum, tá bom? Aí vocês colocam aí. Nessa área comum é essa areazinha aqui que eu coloquei, tá bom? Vou repetir. Embora o incrédulo goze da bênção de Deus nessa área comum, ele não goza a bênção da salvação. Correto, né? Ninguém vai para o céu porque fez uma música boa. Não vai. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho moralmente. Ele precisa crer em Jesus, ou crer ou ele não vai. Diga, Joel. A letra C, nessa vida o incrédulo não pode fazer algo melhor do que o crente, pois ele não conhece a Jesus. Essa aqui, e aí, o que é que vocês acham? Vou repetir, nessa vida o incrédulo não pode fazer algo melhor do que o crente, pois ele não conhece a Jesus. Ele pode fazer isso. Isso. Então, falso. Falso, essa é falso. Né? Eu disse que era verdadeiro, foi? Não, me perdoe, eu é que sou o herege aqui. Viu? É eu que sou o herege, vocês estão certos. Viu? Eu que sou o herege, tá? Vamos lá, letra E. Mas isso é só uma pegadinha para testar mesmo se vocês estão afiados. Vamos lá, letra E. Na aliança com Noé, a bênção de Deus é para toda a humanidade. Verdadeiro, muito bem. Toda a humanidade, Deus firma a aliança, abençoa todos os homens, né? Letra F. A rebeldia da humanidade impossibilita a bênção de Deus através de sua vida. A rebeldia da humanidade impossibilita a bênção de Deus através de sua vida. Isso é verdadeiro ou isso é falso?
Peraí. Entendam bem a questão. É o que está sendo dito aqui, né? Então, o que é que está sendo dito aqui? Está afirmando-se que o rebelde, né, está impossibilitado, né, de manifestar a bênção de Deus. O sorvete bem gostoso feito lá no Bob's, né, aquele milkshake lá, que foi feito por um incrédulo, é uma bênção ou não é na nossa vida? A rebeldia dele impossibilitou que ele fizesse isso? Diga. A rebeldia da humanidade impossibilita, não tem um não, impossibilita a bênção de Deus através de sua vida. E isso não impede. Vá, Pedro, corrija aí. Espera aí, Pedro, deixa Pedro falar aí. Uhum. Uhum. Baixa a máscara um pouquinho. Deixa Pedro explicar. Isso. Entendeu? Nada melhor do que um professor de português aí para interpretar, tá bom? Muito bem, Pedro, obrigado, viu? Letra G. Além da vida santa e vida secular. Falso, é falso. Falso, vamos lá. Letra G. Além da vida santa e a vida secular, há uma vida comum abençoada por Deus entre o salvo e o perdido. Verdadeiro, né? Que aí a gente chama de graça comum, o lugar comum onde Deus abençoa crente e descrente. Ok, meus irmãos? Alguma colocação, alguma pergunta? O exemplo o quê? No Mobs? Sim, do Bob's, aí é verdade. Ok. Meus irmãos, para a gente encerrar aqui, irmãos, um exemplo, Pedro. Irmãos. Eu vi. Aquilo ali está totalmente, aquilo ali não tem nada de graça comum, não. Aquilo ali é algo preocupante, né? E vocês entenderam aqui, um pastor aí que estava fazendo teologia a partir daquela música É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, no púlpito da igreja. Ele cantando e dizendo, está vendo esse amor aqui? Aí fazia, o amor é de Deus, não sei o quê. Uma viagem, né, irmãos? Para a gente encerrar o relatório, os irmãos que ainda não fizeram a matrícula na EBD, próxima semana, vai ter como fazer, Josélia? Ótimo. Então, próxima semana, viu, a gente faz a matrícula, mas o relatório só vai ser de hoje a 15, porque próxima semana tem uma atividade lá na escola de Josélia, inclusive eu não vou poder estar, que vai ser a formatura da minha menina, mas aí a escola vai acontecer normalmente, tá bom? Relatório, matriculados hoje, 45, presentes 45, visitantes 1, esse visitante pode se matricular se quiser, tá bom? Total 46, Bíblias 26 e oferta R$39. Okay? Vamos ficar de pé. Pedro, quer encerrar? Tem orar encerrando?